sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês prestaram bem atenção nas leituras que nós acabamos de ouvir, em alguns detalhes que elas nos mostram, nós encontramos aqui vários elementos, várias figuras, várias palavras que são extremamente relacionadas com o mistério de Cristo ressuscitado, da ressurreição do Senhor. Mesmo a experiência de Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, cujo nome fazia tremer qualquer cristão ao redor de Jerusalém ou nas cidades vizinhas, ouvir o nome de Saulo era aquele que poderia me matar, me condenar. Essa experiência de Saulo, o perseguidor, vai ser totalmente transformada por um elemento novo. Que elemento é este? O encontro de Saulo com Cristo. Aquele que era o temido Saulo, fariseu, conhecedor da lei, que estudou toda a lei na escola de Gamaliel. Saulo, conhecedor da filosofia da época. Saulo, um grande orador. Tudo isso será transformado por um evento, por um acontecimento. Saulo vai encontrar-se no caminho de Damasco com aquele que é o caminho. É interessante como a leitura de hoje nos coloca essa palavra caminho. Saulo sai a caminho de Damasco para perseguir aqueles que seguem o caminho. Era assim que os cristãos foram conhecidos no primeiro momento, aqueles que seguem o caminho, a via. E Jesus Cristo, no Evangelho de São João, capítulo 10, ele mesmo diz quem é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a experiência de Saulo é uma experiência, algumas pinturas colocam Saulo num cavalo a caminho, nós não sabemos, o texto não diz em que São Paulo estava, mas Saulo estava no caminho da cidade de Damasco, quando de repente ele se encontra com Cristo, mas um Cristo que é luz. São Paulo encontra-se com uma grande luz. Meus irmãos, e é impressionante o contraste que há. É uma luz que gerou trevas. Saulo se encontra com uma grande luz, e nesse encontro com esta grande luz ele fica cego, no escuro. Nós não sabemos se Saulo viu Cristo. O que nós sabemos é que ele viu e se encontrou com uma grande luz. Que grande luz é esta? É a experiência do ressuscitado. O encontro de Saulo foi o encontro com o ressuscitado, aquele que vive, aquele que o livro do Apocalipse não chama mais somente aquele que vive, mas chama o vivente, aquele que tem a vida em si mesmo. Ele é o vivente. Este vivente, como luz, se apresenta a Saulo, e a experiência de Saulo é de cair diante de tamanha luz. E esta queda o deixa cego. Experiência da luz, ressurreição. Depois Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino que a resposta de Saulo no seu coração seria: mas como eu te persigo? Como é que eu estou perseguindo esta luz?
E nós pensamos aqui que Saulo estava perseguindo os cristãos. Então essa palavra, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós dizemos: veja, Jesus está dizendo que ele está perseguindo os cristãos. Há aqui uma dupla realidade. Verdadeiramente, Saulo estava perseguindo os cristãos. E quem são os cristãos? Saulo mesmo vai escrever depois que ele for batizado, mudar de nome, chamar-se Paulo. Ele vai chamar os cristãos de corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Por isso Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque persegues o meu corpo, o meu braço, minha perna, minhas células. Por que tu persegues o meu corpo que está presente no mundo? Jesus dá voz aqui ao seu corpo, ao corpo que hoje nós costumamos chamar a igreja de corpo místico de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Meus irmãos, corpo e cabeça não são separados. Se nós separarmos corpo de cabeça, o corpo não tem vida e a cabeça também não. Então não daria certo Jesus dizer: eu sou o pão da vida, ou eu sou a vida, porque ele estaria morto. Cabeça e corpo não se separam. Quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duas realidades neste verbo: perseguir, porque ele perseguia o corpo de Cristo. A igreja católica presente neste mundo é corpo de Cristo. E também porque Saulo perseguia, Saulo buscava a verdade. E meus irmãos, não existe outra verdade senão Cristo. Eu sou o caminho, eu sou verdade. O desejo de Saulo era verdadeiro. Ele queria encontrar a verdade. Por isso ele procurou na filosofia, por isso ele procurou em todo o conhecimento da época. Por isso que ele veio para Jerusalém para estudar a Escritura na escola de Gamaliel, para conhecer a verdade. E aquela luz brilhante que brilha para Saulo diz: por que tu me persegues? Estou aqui. Querias a verdade veio a ti. Buscavas a verdade se revelou. Ei-la no meio de vós. Esta é a verdade. E onde está esta verdade? Se esta verdade está na cabeça, e é a cabeça, ela é custodiada pelo corpo. Por isso, meus irmãos, que nós encontramos no texto claramente, Jesus diz a Saulo: vai para a cidade. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Imagina, Saulo, que tinha recebido ordens especiais do sumo sacerdote para perseguir os cristãos. Saulo, grande conhecedor das escrituras antigas, do Antigo Testamento. Saulo, grande conhecedor da filosofia. Agora Jesus diz para ele: vai para a cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Obedece, Paulo. Obedece, Saulo. Tu que te achas tão grande, tão conhecedor e por isso perseguias, agora obedece. E obedece quem? A igreja. Obedece quem? A igreja. Vá a Damasco. Lá em Damasco, quem vai receber Saulo não era um dos apóstolos, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Quem recebeu foi um discípulo do Senhor, Ananias. E Jesus diz a Ananias: Ananias, vai até a rua direita, na casa de Judas, tu encontrarás ali um homem chamado Saulo. Ananias se assusta: Senhor, me envias para a condenação? E encontrar Saulo é colocar minha cabeça na espada dele. Tu me envias para ali? E Jesus diz a Ananias:
Vais, porque eu vou precisar daquele homem, e ele anunciará a minha palavra entre os pagãos, entre os reis, entre os poderosos deste mundo, entre os judeus. E Ananias vai, encontra Saulo, impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo começa a enxergar. Muito interessante. Depois da experiência do ressuscitado, depois da experiência da luz, a experiência de Saulo é a experiência de morte. 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, era um morto. Porque a experiência de Cristo, meus irmãos, é a experiência de morte. E é São Paulo mesmo que vai dizer: morrei com Cristo para ressuscitar com Ele. Depois ele vai dizer: sepultai-vos com Cristo. A experiência com Cristo, que nós queremos sempre dizer que é uma experiência de vida nova, de vida, só há vida nova se morrer. Saulo só vai ter vida nova porque morreu. Saulo velho morre no seu conhecimento das Escrituras da forma que ele queria interpretar, morre a filosofia que ele estudou como ele quis. Agora é a luz de Cristo que o ilumina, e agora ele vai ter vida nova, e ele vai dizer: já não sou eu mais que vivo, logo estou morto. Já não sou eu mais quem vivo, estou morto. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A experiência de ressurreição não é uma experiência simplesmente da alegria do ressuscitado e viva, oba, festa porque Cristo ressuscitou. Não. A experiência da ressurreição é uma experiência de morte. Morte ao mundo, morte ao pecado, morte aos prazeres, morte às minhas vontades, morte aos meus desejos, para que a luz de Cristo ilumine minha vontade, ilumine meus desejos, ilumine minha inteligência, ilumine o meu querer, ilumine toda a minha vida. Aí sim a luz de Cristo vai brilhar, como brilhou na vida de Saulo, transformando vida nova. Ressurreição. A vida cristã é vida de morte e ressurreição. Algumas vezes vocês devem lembrar muito bem, ordenação sacerdotal. Por que é que o padre deita no chão? E se reza a ladainha de todos os santos, todo mundo de joelhos, o bispo de costas para o padre, para dizer: morreu. Para que agora o Espírito de Deus possa viver nele. O simbolismo ali é de morte. Morte para o mundo, morte para a sua vontade, para viver em Deus. Por isso que nós usamos preto. Morte. Para mostrarmos ao mundo que é morrendo que se vive. Que é morrendo se tem vida. Nós somos chamados a viver isto, meus irmãos. Somos chamados a viver esta vida que nós vamos encontrar depois no Evangelho de hoje. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. Quem não comer minha carne, quem não beber meu sangue, não terá vida em vós. Muito interessante. Jesus diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em vós. E você vai dizer: mas como? Eu como do pão normal, me alimento e tenho vida. Jesus não fala dessa vida. Não terás a vida de Deus em vós. Serás vivos, mas mortos, sem a verdadeira vida. Por isso que o Salmo diz assim: eu cantarei o louvor do Senhor na terra dos vivos. E a gente olha e a terra dos vivos é aqui, né? Não, aqui é a terra dos mortos. A terra dos vivos é a vida eterna. E se não comerdes deste pão, e se não beberdes deste sangue, não terás a vida eterna. Jesus diz. Isso foi um escândalo. Imagine para um pensamento judaico, no qual tocar no sangue do outro era impuro.
Lembra da história da hemorroísa? Por que a hemorroísa era expulsa da sociedade? Porque ela sangrava. E como agora Jesus vem dizer, vocês vão beber do meu sangue? Impuro. Comer da carne de um homem. Nós vamos comer da carne de um homem. Totalmente inimaginável para o mundo judaico. E Jesus disse, pois se vocês não comerem desta carne, não beberem deste sangue, não terão vida eterna. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E aí vocês vão ter vida, vida eterna, vida plena e vida em plenitude. Por quê? Porque a minha carne vai transformar a vossa carne, o meu sangue vai transformar o vosso sangue. Este corpo e este sangue, esta alma e divindade do Senhor vai transformar a nossa alma, nos dar a vida divina. Por isso, meus irmãos, não se afastem da Eucaristia. Não se afastem desta carne, não se afastem deste sangue, não se afastem dessa maior riqueza que nós temos na igreja. Maior riqueza que nós temos na igreja, o corpo e o sangue de nosso Senhor, presente, vivo, real na Santíssima Eucaristia. Por isso vale tudo, todo mundo, todas as coisas, por tão grande, tão precioso sacramento. E hoje nós, ao nos aproximarmos desta carne, deste sangue, possamos dizer, Senhor, que este teu corpo, sangue descido do céu, pleno do Espírito Santo, pleno de vida eterna, possa penetrar em mim, na minha alma, na minha vida e me dar a vida eterna. E aí eu posso dizer, eu tenho a vida, não a vida biológica que uma outra pessoa pode me tirar. Tenho a vida de Cristo em mim, e que eu possa dizer como Paulo, já sou eu mais, é Cristo que vive em mim.